O Banco Central divulgou hoje a ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária. Foi quando o Copom manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. É na ata que o Comitê de Política Monetária, Copom, detalha os motivos da decisão. O documento avalia que o pacote de medidas anunciado pelo ministro da Fazenda para aumentar a arrecadação atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação. Mas ressalta que houve piora da expectativa de inflação para o longo prazo. A conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária. Que por isso o Copom segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período mais prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. A ata informa ainda que o Copom não descarta subir a taxa de juros caso a conjuntura econômica não seja favorável no futuro. O alto patamar da taxa Selic, o maior em 6 anos, tem recebido críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias. Desde 2021, o Banco Central tem autonomia garantida por lei. O presidente Lula não pode trocar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro, mesmo não estando satisfeito com as ações do banco. Hoje, o ministro da Fazenda disse que a ata do Copom trouxe uma análise mais amigável se comparada ao comunicado da semana passada, sobre a manutenção da taxa em 13,75% ao ano. A ata veio melhor do que o comunicado, né? Uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. Uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados. No fim da manhã, durante uma entrevista a veículos de mídia independentes e alternativos, o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central e os juros altos, que, segundo ele, impedem o crescimento da economia e a geração de empregos. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país, porque ele tem muita responsabilidade. Lula disse que o presidente do Banco Central deve explicações ao Congresso Nacional e que cabe ao Senado, responsável por aprovar o nome de Roberto Campos Neto para o cargo, avaliar sua permanência ou não. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central, é o Senado que pode mexer ou não. Lula defendeu ainda que responsabilidade fiscal e social andam juntas. Da mesma forma que eu acho que a gente tem credibilidade, estabilidade e previsibilidade, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E em todas essas coisas que nós precisamos ter, a mais grave de todas é a social. Numa palestra nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a autonomia do BC. Disse que a principal razão dela é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. E que quanto mais independente você for, mais eficaz você é e menos o país pagará em termos de custo de ineficiência na política monetária. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, avalia que as críticas do presidente ao BC geram incertezas na economia. É ruim para o país, é um ataque não à pessoa do presidente do Banco Central e seus diretores, é um ataque a uma instituição, né, cuja autonomia está assegurada em lei, né? E quando há esse tipo de ataque, as pessoas começam a se perguntar, né, qual vai ser o próximo passo do presidente. Vai demitir o presidente do Banco Central? Ele vai interferir na política de juros? A política de juros, a política monetária, embora afete toda a coletividade, é algo que exige técnica para se executar. É preciso olhar o futuro, e não o futuro imediato, mas o futuro mais distante um pouco, né?
E não é para a economia se recuperar amanhã, é para eliminar a inflação ou reduzir a inflação a níveis decentes, né? Então essa é a tarefa do Banco Central, né? Armínio Fraga, também ex-presidente do BC, disse que os papéis das instituições são diferentes e bem definidos. O Banco Central não faz mágica. O Banco Central não consegue fazer com que o governo cumpra com as suas outras missões. O Banco Central não consegue fazer com que a educação do Brasil melhore. O Banco Central não consegue fazer com que as enormes deficiências de infraestrutura que o país tem sejam resolvidas. Muito pelo contrário, se nós tivéssemos um Banco Central frouxo, que girasse em torno de metas que nunca eram cumpridas, que fosse ele o viabilizador de taxas de inflação mais alta, o investimento ia cair, ia ser pior para a população brasileira. É um jogo assim meio frustrante, mas essa é a realidade. Não adianta espernear, é preciso organizar melhor as nossas finanças e deixar o Banco Central fazer o trabalho dele.